Imagine um cenário onde um simples animal, uma vaca vermelha sem defeitos, pode mudar o curso da história mundial. Em Jerusalém, enquanto o sol se põe sobre o monte do templo, rumores crescem. As novilhas vermelhas chegaram, os utensílios de ouro estão prontos, e os planos para o terceiro templo avançam a passos largos. O que isso significa? Estamos diante de um evento que pode cumprir profecias milenares ou acender um conflito global. Fique comigo, porque o que está acontecendo agora pode ser o prenúncio de algo muito maior, algo que ecoa nas Escrituras e ressoa nos corações de milhões. Hoje, vamos explorar um tema que une fé, história e o futuro: a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Esse não é apenas um projeto arquitetônico. É um marco que, para muitos, sinaliza a chegada do Messias ou o início dos chamados últimos dias. Judeus ortodoxos veem isso como o cumprimento de uma promessa divina, enquanto cristãos apontam para profecias do Novo Testamento sobre o Anticristo e a volta de Jesus. Até mesmo na tradição islâmica, há ecos de um grande enganador que surgirá antes do juízo final. Em comum, todos olham para Jerusalém, onde o passado e o futuro parecem convergir. Vamos mergulhar nos detalhes. O que está sendo preparado, por que isso importa e o que pode acontecer quando o primeiro sacrifício for oferecido naquele altar. Se você quer entender como esses eventos podem moldar o mundo, não perca o que vem a seguir. Inscreva-se agora para acompanhar essa jornada comigo. Cada passo que dermos juntos pode revelar mais sobre o que está por vir. Vamos destrinchar isso com calma, porque as peças desse quebra-cabeça estão se juntando diante dos nossos olhos. Tudo começa com a história de dois templos que já existiram no mesmo lugar sagrado. O primeiro, erguido nos dias de um rei sábio que trouxe paz e prosperidade a Israel, foi destruído pelos babilônios séculos depois. O segundo, reconstruído por exilados que voltaram à terra prometida, resistiu por um tempo até ser arrasado pelas forças de um império que dominava o mundo no primeiro século. Desde então, o povo judeu ficou sem um local oficial para seus sacrifícios, um vazio que durou quase 2000 anos. Mas agora, algo está mudando. Organizações em Israel, como o Instituto do Templo, trabalham incansavelmente para recriar tudo o que é necessário para o culto. A menorá de ouro com 7 braços, a mesa dos pães da proposição, as vestes dos sacerdotes descendentes de Arão. Tudo segue as instruções precisas da lei mosaica, como se o tempo tivesse parado e voltado a girar. Um detalhe essencial, porém, sempre foi um obstáculo: a purificação exigida pela tradição. A lei mosaica diz que, para os sacrifícios serem realizados, os sacerdotes e o local devem ser purificados com as cinzas de uma novilha vermelha. Um animal raro, sem defeitos, que nunca trabalhou nem teve cria. Esse rito, descrito em textos antigos, era usado para limpar quem tocasse a morte ou se tornasse impuro. Sem ele, o templo não pode funcionar plenamente. Por séculos, dizem que apenas 9 novilhas perfeitas foram encontradas desde os tempos de Moisés, e a ausência de uma 10ª interrompeu os rituais. Mas agora, em 2025, notícias surpreendentes chegam. Novilhas vermelhas foram criadas, examinadas por rabinos e trazidas a Israel, algumas vindas de fazendas nos Estados Unidos, onde criadores investiram fortunas para produzi-las. Vídeos mostram essas vacas desembarcando, recebidas com celebração por grupos religiosos. Para os judeus ortodoxos, isso é um sinal. O Messias está mais perto, pois o templo pode finalmente ser restaurado. Para os cristãos, porém, esse evento carrega outro significado. No Novo Testamento, há profecias sobre os últimos dias. Um líder mundial chamado Anticristo surgirá, enganará os judeus, fingindo ser seu salvador, e se assentará no templo restaurado, proclamando-se divino. Para isso acontecer, o terceiro templo precisa existir,
com seus altares ativos. Muitos veem as novilhas e os preparativos como o palco sendo montado para esse drama profético. O texto sagrado diz que esse líder fará um tratado de paz entre judeus e muçulmanos, resolvendo o conflito sobre o Monte do Templo, um lugar sagrado para ambas as fés, onde hoje estão a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Se ele conseguir isso, será visto como um milagre, mas a Bíblia alerta que, após um tempo, ele quebrará o acordo, desencadeando perseguições e um período de tribulação como nunca se viu. A localização do templo é o coração do problema. O Monte do Templo é um dos lugares mais disputados do planeta. Qualquer tentativa de construir ali, derrubando ou alterando as construções islâmicas, poderia provocar uma guerra aberta. Por isso, muitos acreditam que o anticristo será alguém com poder diplomático extraordinário, capaz de negociar uma solução que permita o templo sem um confronto imediato. Para os judeus que não aceitam Jesus como Messias, esse líder será recebido como o libertador prometido. Mas os cristãos dizem, cuidado, esse é o grande enganador, e sua paz será uma armadilha. Enquanto isso, na tradição islâmica, o Dajjal, um falso Messias, também é esperado antes do fim, com sinais que confundirão as massas, até que o verdadeiro Salvador apareça para derrotá-lo. Os preparativos estão avançados. A menorá já foi exibida publicamente, brilhando como um símbolo de esperança para alguns e de alerta para outros. Sacerdotes treinados da linhagem de Aarão ensaiam os rituais. As vestes foram costuradas, os instrumentos de prata e ouro forjados à mão. Até a mesa dos pães espera o dia em que será usada. E agora, com as novilhas vermelhas, o último obstáculo parece superado. Mas o que isso significa para o mundo? Se o templo for erguido e os sacrifícios começarem, será um marco espiritual para os judeus ortodoxos, que acreditam que só então o Messias virá. Para os cristãos, é o início de um caminho que leva à volta de Jesus, após a traição do anticristo. E para os muçulmanos, qualquer mudança no Monte do Templo pode ser uma afronta, a menos que um acordo histórico seja feito. Os eventos em Jerusalém não são apenas religiosos. Eles têm o poder de mexer com o tabuleiro geopolítico mundial. Imagine o impacto. Se o terceiro templo for construído no Monte do Templo, onde hoje estão estruturas islâmicas sagradas, as tensões entre judeus e muçulmanos podem explodir. Mas e se alguém surgir com uma solução? Um líder que convença as nações a aceitarem um templo judaico ao lado da Cúpula da Rocha, sem derrubar nada. Para muitos, isso seria um feito diplomático impossível, a menos que esse alguém seja o anticristo descrito nas profecias. Enquanto isso, as novilhas vermelhas já estão em Israel, os utensílios estão prontos, e o Sinédrio chama os judeus da diáspora para voltar e apoiar a obra. Estamos vendo história e fé colidirem em tempo real. O passado nos dá pistas do que pode estar por vir. Quando o primeiro templo caiu, foi um golpe duro para Israel, mas a promessa de restauração nunca morreu. O segundo templo trouxe esperança, até ser destruído no ano 70 pelas mãos de um império implacável. Desde então, os sacrifícios pararam e o povo judeu esperou. Agora, o Instituto do Templo e outros grupos trabalham para mudar isso. Eles recriaram a menorá de ouro, com seus 7 braços reluzentes, e a mesa dos pães, feita com detalhes que remontam aos tempos de Moisés. Sacerdotes da linhagem de Aarão foram treinados, e as vestes cerimoniais já estão costuradas. Tudo isso parecia um sonho distante até as novilhas vermelhas aparecerem. Criadas em fazendas distantes, como nos Estados Unidos, essas vacas raras foram examinadas por rabinos e celebradas como a chave para retomar os rituais de purificação.
Para os judeus ortodoxos, essa é a realização de uma visão antiga. Eles acreditam que o Messias só virá quando o templo estiver de pé e os sacrifícios forem restaurados. A chegada das novilhas é um passo monumental. Sem as cinzas delas, ninguém pode entrar no templo sem contaminá-lo. A lei mosaica é clara. A novilha deve ser perfeita, vermelha, sem manchas, e seu sacrifício fora do acampamento produz as cinzas que purificam. Por quase 2000 anos, a falta desse animal interrompeu tudo. Agora, com relatos de várias novilhas em Israel, o caminho parece aberto. Mas nem todos veem isso com os mesmos olhos. Cristãos dizem que esse templo será o palco de um engano profético, enquanto muçulmanos temem qualquer alteração em seu local sagrado. Se você está intrigado com como esses eventos podem afetar o mundo, inscreva-se para não perder nada. Vamos explorar juntos o que está em jogo, desde os preparativos em Jerusalém até as profecias que conectam judeus, cristãos e muçulmanos. A cada detalhe, você vai entender melhor o que pode estar à espreita no horizonte. Vamos aos fatos. As novilhas vermelhas não são apenas um símbolo, elas são práticas. O rito exige que o animal seja queimado completamente e suas cinzas, misturadas com água, purifiquem os sacerdotes e o local do templo. Sem isso, os sacrifícios não podem começar. Historicamente, dizem que só 9 novilhas foram usadas desde Moisés, e a 10ª era um mistério, até agora. Relatos recentes mostram que criadores nos Estados Unidos conseguiram produzir esses animais raros, e vídeos circulam com eles sendo recebidos em Israel como se fossem reis. Para os judeus ortodoxos, isso é mais que um sinal. É a prova de que o tempo messiânico está próximo. O Sinédrio, uma autoridade religiosa restaurada, já convocou judeus do mundo todo para voltar e ajudar na construção. Mas o monte do templo complica tudo. Hoje, sob a administração muçulmana, após acordos pós-guerra dos 6 dias, ele abriga a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Construir um templo ali, sem um acordo, seria como acender um fósforo num barril de pólvora. É por isso que muitos acreditam num tratado de paz, liderado por uma figura carismática, o Anticristo, segundo os cristãos. Ele poderia negociar uma solução, talvez um templo judaico ao lado das estruturas islâmicas, preservando ambas. Se isso acontecer, será visto como um milagre e ele ganhará prestígio global. Mas o Novo Testamento alerta: essa paz será temporária. Após alguns anos, ele se voltará contra os judeus, sentará no templo e exigirá adoração, desencadeando a chamada Grande Tribulação. Na visão cristã, esses eventos têm outro peso. Jesus, para eles, já foi o sacrifício final, tornando os rituais do templo obsoletos. Mas as profecias dizem que os judeus vão reconstruí-lo mesmo assim, preparando o cenário para o anticristo. Quando ele entrar no templo e se proclamar divino, será o sinal de tempos difíceis. Depois virá o retorno de Jesus, derrotando o enganador e estabelecendo um reino de justiça. Para os muçulmanos, o Dajjal, o falso Messias, também enganará muitos, mas será vencido pelo Messias islâmico, com a ajuda do profeta Jesus, visto como um servo de Deus, não como divino. Apesar das diferenças, as 3 fés apontam para um confronto final em Jerusalém. O que impressiona é a velocidade dos preparativos. A menorá já foi apresentada em exposições, atraindo curiosos. A mesa dos pães está pronta para receber oferendas. Sacerdotes ensaiam os sacrifícios e as novilhas eliminam o último obstáculo, mas nem todos aplaudem. Grupos de defesa animal podem protestar contra os sacrifícios, vendo-os como fora de época. E geopoliticamente, qualquer obra no Monte do Templo pode atrair reações de potências mundiais que têm interesses na região. Se um líder surgir com um acordo, será celebrado.
Mas a Bíblia diz que ele usará esse poder para enganar, unificando religiões sob uma falsa bandeira até revelar sua verdadeira face. Para os judeus seculares, isso pode ser só uma questão religiosa, mas os ortodoxos estão comprometidos. Doações internacionais financiam o projeto e o Sinédrio mobiliza apoio global. Para os cristãos, é um alerta. Vigiem, pois o retorno de Jesus será súbito. E para o mundo, é uma incógnita. Paz ou guerra? As novilhas vermelhas, tão específicas, mostram como fé e realidade se cruzam. O que parecia impossível, encontrar esses animais após séculos, agora é fato. E isso move as engrenagens de algo maior, algo que pode estremecer nações e testar crenças. Não deixe de acompanhar o desfecho dessa história. Inscreva-se e fique por dentro de cada atualização. O terceiro templo, as novilhas e as profecias estão se alinhando. E o que vem a seguir pode mudar tudo. Vamos juntos até o fim dessa jornada.